Fala galera, beleza? Professor Daniel, eu vou fazer com vocês aqui uma aula sobre estrutura e formação de palavras. A aula esta aqui vai ser utilizada com base a gramática do Domingos Pascoal Segala, gramática utilizada na prova da SPSEX, tá bom? Espero que vocês acompanhem aí a nossa aula com bastante atenção. Vamos lá, estrutura e formação de palavras. Quando a gente fala de estrutura e formação de palavras, nós temos que ter em mente que existem alguns elementos mórficos. Esses elementos mórficos, eles são estes que estão elencados aqui: raiz, radical, tema, afixo, desinência, vogal temática, vogal e consoante de ligação. Esses elementos que foram colocados aí são chamados de morfemas. Os morfemas gramaticais são aqueles que não indicam, não formam novas palavras, digo, eles servem apenas para indicar categorias gramaticais. Essas desinências elas podem indicar gênero e número, tempo e modo, podem indicar número e pessoa, tá? Então, não forma nova palavra. Isso aqui é o que a gente chama de morfema gramatical. Estes outros aqui são morfemas lexicais, são responsáveis pela formação de novas palavras. A raiz é um elemento que nós só podemos observá-lo olhando a gramática histórica, olhando a etimologia das palavras. Ou seja, isso daqui não nos interessa. Por que não nos interessa? Porque isso daqui está para a gramática histórica. Vou dar só um exemplo aqui bem rápido para a gente não perder tempo. Lá no latim nós tínhamos o radical, ou a raiz, noc, que formou a palavra nocivo, que significa prejudicial. Prejudicial. Beleza. Nos dias de hoje, nós temos essa raiz aqui ainda sendo utilizada na palavra inocente. Inocente. Sabemos que inox significa prejudicial e o in significa não, ele é a negação de alguma coisa. Então, a pessoa que é inocente é aquela pessoa que não prejudicou ninguém. Mas, para saber o significado dessa raiz, a gente teria que voltar lá na etimologia. Isso é matéria da gramática histórica, então, para nós, não tem tanta relevância. Para a gente, o que importa é radical. Radical é a parte da palavra que traz o significado básico desta palavra. É pelo radical que nós agrupamos essas palavras em alguns grupos, beleza? Para identificar o radical, às vezes a gente tem que retirar os elementos secundários, ou seja, retirar os afixos, que aqui estão, ó. Retirar esses afixos aqui. E aí nós podemos identificar o radical. Nem sempre esse radical ele vai preservar a sua forma, tá? Algumas palavras que são ditas irregulares, elas podem apresentar essa mudança, essa variação do radical, tá bom? Para falar de tema, eu preciso falar da vogal temática. As vogais temáticas, elas podem ser verbais ou nominais. Normalmente, a gente fala de vogal temática verbal. As vogais temáticas verbais, elas indicam a qual conjugação pertence o verbo. Você tem os verbos terminados em AR, ER ou IR. Esse R que aparece é a marca de infinitivo. A, E, I são as vogais temáticas que nós temos na língua portuguesa. E o tema nada mais é do que o radical mais a vogal temática. Beleza? Sem a marca de infinitivo. Ótimo. Vogal e consoante de ligação. Para que servem esses elementos? Esses elementos são utilizados para poder desfazer encontros que seriam ruins do ponto de vista fonético. Por exemplo, vamos lá. Eu tenho a palavra chá e eu tenho o sufixo eira. Chaeira não ia ficar legal, então colocou-se aqui uma consoante de ligação. E aí nós temos agora chaleira, uma palavra com uma pronúncia muito melhor, não é? Além disso, por exemplo, vamos falar agora de uma vogal de ligação, que eu coloquei a consoante. Você tem aqui, ó, gás e tem duto.
Gasduto, não, melhor, gasoduto, beleza? Aí você tem gasoduto. Ficou bem melhor de pronunciar do que gasduto. E assim vai. Cafeeira, não, cafeteira, né? Colocando ali uma consoante de ligação. O grande lance, esse elemento aqui, ó, essa vogal e essa consoante de ligação, eles são chamados pelos gramáticos de infixo. Infixo porque fica no meio. Voltando aqui, ó, nós temos os afixos. Se eu colocar o afixo antes do radical, prefixo, depois do radical, sufixo. Aqui eu coloquei no meio esse elemento, e aí alguns gramáticos vão chamá-lo de infixo por estar no meio dos elementos. Tranquilo? Trabalhei todos esses elementos aqui. Agora vamos tratar de processo de formação de palavras. Nós temos na língua portuguesa dois processos gerais, tá? Que é a derivação e a composição. Existe uma diferença básica. Na derivação, eu tenho a utilização de radical mais afixo. Radical mais afixo. Já na composição, eu tenho radical mais radical. Palavra mais palavra. Essa é a diferença básica entre esses dois. Agora, falando melhor sobre a derivação, nós temos que observar a posição e a questão de como foi colocado esse afixo, né? Esse prefixo ou esse sufixo. Caso eu tenha acrescentado um afixo ao final do radical, eu vou chamar essa derivação de derivação por sufixação ou derivação sufixal. Temos como exemplo a palavra dentista aqui. Eu tenho a palavra primitiva dente, que aqui está o seu radical, e aí eu acrescento o sufixo ista, que indica aí aquele que trabalha com alguma coisa. Tranquilo? Massa, coloquei o elemento após o radical, derivação por sufixação. Agora, caso eu tenha colocado o elemento antes do radical, esse elemento torna-se um prefixo, esse afixo é chamado de prefixo, e aí eu tenho uma derivação por prefixação ou uma derivação prefixal, tranquilo? Peguemos aqui o exemplo da palavra capaz. Capaz é o próprio radical, tá? A palavra é o radical. E aí eu acrescentei um elemento que é o in. Esse elemento é um afixo, é um prefixo. Então eu tenho uma palavra formada por prefixação. Tranquilo? Isso aqui aconteceu colocando um elemento antes e a sufixação um elemento depois. Mas existe a situação em que eu coloco um elemento antes e um elemento depois, ou seja, eu coloco um prefixo e coloco um sufixo. Essa derivação a gente chama de derivação prefixal e sufixal. Sufixal. Vamos usar a palavra capaz, tá? Como nossa base. Se eu pego a palavra capaz e formo capacidade, perceba o seguinte, aqui eu só fiz uma convenção ortográfica, tá? O som continua sendo o mesmo. Aqui era o som s, o fonema s, e aqui também o fonema s. O grande lance são duas letras diferentes representando o mesmo fonema, mas isso não faz com que haja mudança no radical, não do ponto de vista fonético. Então, a palavra capacidade foi formada a partir da palavra capaz. Acrescentei o quê? Acrescentei o sufixo idade, aqui seria a derivação sufixal. Mas eu posso também acrescentar o prefixo in e formar a palavra incapacidade. Não sei se você percebeu, mas eu formei capacidade primeiro, para depois formar incapacidade. Eu poderia ter também somente incapaz, o que significa dizer que a colocação desses afixos não foi uma colocação simultânea. Eu coloquei um primeiro para depois colocar o outro. O nome disso é derivação prefixal
e sufixal, ou derivação por prefixação e sufixação. Tranquilo? Agora vamos observar um caso em que eu também tenho esses dois elementos mórficos, esses dois afixos, mas eles foram colocados de maneira simultânea. O nome disso é derivação parasintética ou parassíntese. Beleza? Primeiro vamos ao bizu. Para que haja parassíntese, é necessário que o prefixo e o sufixo tenham se agregado simultaneamente ao radical. E como que eu faço para saber se ele foi agregado simultaneamente ao radical? Eu tenho algumas situações para perceber isso. Uma delas é retirando um desses elementos mórficos. Se eu retirar o sufixo e a palavra não existir, significa que eu tenho uma derivação parasintética. Se eu retirar o prefixo e esta palavra não existir, ficando só radical mais sufixo, a gente vê que esses elementos são colocados simultaneamente se essa palavra não existir, e aí a gente chama de derivação parasintética ou parassíntese, beleza? Aqui nós temos alguns elementos e eu vou pegar para trabalhar com vocês aqui o elemento enegrecer, que é prefixo e, radical negro, sufixo ecer. Se eu retirar o prefixo, a palavra negrecer existe? Negrecer não existe. Derivação parasintética. Se eu retirar o sufixo ecer, a palavra e negro existe? Não, não existe. Então, derivação parasintética. Tranquilo, gente? Bem fácil, né? O Segala ele dá uma outra possibilidade de análise para a gente que é muito boa. Ele coloca assim, ó, é importante fazer distinção. Ele fala sobre isso daqui, né? Ele coloca aqui uns elementos e tal, mas a gente vai observar a questão aqui, ó, do verbo amaciar. Ficou bom, deixa eu apagar aqui. O verbo amaciar. O que a gente tem que observar? Ele diz o seguinte, essas palavras formadas por parassíntese, elas aqui, ó, são quase sempre verbos e tem como base um substantivo ou um adjetivo. Aí ele fala para a gente o seguinte, retira-se o primeiro elemento. Retira o primeiro elemento. Se existir um verbo só radical mais sufixo aqui, ó, maciar, existir esse verbo, bacana, não foi colocado simultaneamente. Aí ele dá outra possibilidade para a gente. Ele diz o seguinte, retira o sufixo. Você tem um substantivo ou um adjetivo chamado amacio? Não, se eu não tenho isso, significa também que eu estou diante de parassíntese. Beleza? Então, qual é o segredo da parassíntese? Muito simples. Você vai retirar um elemento, pode retirar o prefixo, ou pode retirar o sufixo. Se a palavra não existir, você já está diante de uma derivação parasintética. Beleza? Beleza. Vamos embora. Agora, a derivação regressiva. Essa derivação regressiva também é chamada de deverbal. Por que ela é chamada de deverbal? Porque geralmente você pega um verbo, substitui a terminação desse verbo por a, ou e aí você tem um substantivo abstrato. Tá? Aí esse substantivo vai ser chamado deverbal ou pós-verbal. Tranquilo? Vamos a um bizu. Se o substantivo denota ação, será a palavra derivada. Geralmente, o substantivo não denota ação. O papel do substantivo é nomear coisas, seres, objetos. Tá bom? Depois, mas se o nome denota algum objeto ou substância, se verificará o contrário. Significa dizer que, se um substantivo indicar uma ação, significa que ele veio de um verbo. O verbo é a palavra que indica a ação.
Ele era um verbo, tornou-se um substantivo por meio da derivação regressiva. Se esta palavra, esse substantivo, indica um objeto, uma substância, ou coisa do tipo, significa dizer que ele é a palavra primitiva. Como que eu vou fazer para vocês entenderem esse negócio? Muito simples. Vamos pegar a palavra combater e a palavra combate. Ele retirou esse elemento, acrescentou o e. Bacana. Combate é o ato de combater, o que significa dizer que isso aqui é um substantivo que indica uma ação. Agora observe para mim a palavra telefone. Isso aqui indica uma ação ou indica um objeto? Se indicar uma ação, eu vou dizer que a palavra é derivada formada pelo processo de derivação regressiva. Se a palavra indicar um objeto, esta palavra será primitiva. Como ele indica um objeto, então o telefone é primitivo. A palavra derivada de telefone é o verbo telefonar. Beleza? Agora, a palavra combate, ela é derivada. É derivada de quem? Do verbo combater. Então, quem é a palavra primitiva aqui? O verbo. E o substantivo é a derivada. Em todos esses casos que nós elencamos aqui, tá? A palavra primitiva é o verbo e a derivada o substantivo. Tranquilo? Derivada ou substantivo. Que em todos esses casos, esses substantivos indicam ação. Fácil? Vamos passar para a próxima, então. Aí nós temos também a chamada derivação imprópria. E a gente tem que tomar cuidado com a derivação imprópria porque ela só aparece contextualizada, tá? Então já é uma dica para você poder fazer a sua prova com mais tranquilidade. Essa palavra, geralmente, ela vai aparecer dentro de um contexto. Se ela aparecer fora de contexto, não tem como eu dizer se é derivação imprópria ou não. Mas o que é a derivação imprópria? Você vai fazer o seguinte: você vai mudar a classe da palavra, tá? Mudar a classe de uma palavra sem modificar a estrutura desta palavra. Ou seja, você não vai mexer em nenhum elemento mórfico desta palavra. Você simplesmente vai mudar a classe dela. Tranquilo? Por exemplo, você tem um adjetivo que torna-se um substantivo. Ele, a palavra bons aqui, por exemplo, ela pertencia à classe dos adjetivos, mas nesse contexto, como está antecedido de artigo, e o artigo tem o poder de substantivar qualquer palavra, ele tornou-se um substantivo. Então, não mudei a estrutura da palavra, mas mudei a classe. O nome disso é derivação imprópria. Beleza? O Segala mostra muitos exemplos aqui. Ó. Ele fala em particípios que passam a ser substantivos ou adjetivos. Ele fala de infinitivos que passam a ser substantivos. Ele fala de substantivo que passa a funcionar como adjetivo. Ele fala de adjetivo que se torna um advérbio. Por exemplo, esse aqui é legal. Alto. Alto era um adjetivo, era uma característica dada a algum substantivo. Mas nesse caso, ele está modificando um verbo. Quem modifica verbo é advérbio. Por mais que a palavra originalmente fosse um adjetivo, aqui a gente tem ela funcionando como advérbio, que significa dizer que houve derivação imprópria. Bem legal. Você tem palavras invariáveis que pode virar um substantivo. Por exemplo, sim, era um advérbio, virou substantivo. E assim, você tem diversas situações, mas essa daqui, essa última, é o que mais chama a minha atenção. Você tem um substantivo próprio funcionando como um substantivo comum. Você tem, ó, Caxias, por exemplo. Caxias era um nome próprio. Só que aqui ele está sendo usado como um substantivo comum para designar qualquer chefe severo e exigente. Bacana? Havana. Havana é o nome de uma cidade, mas aqui ela está designando um tipo de charuto. Então, assim, quando eu pego um nome próprio, transformo ele em um substantivo comum, eu estou diante também de um processo de derivação imprópria. Beleza? Massa demais. Vamos embora. Agora vamos falar de composição. Radical mais radical, como eu havia falado antes. Palavra mais palavra. A gente tem que observar que essa composição, ela funciona de duas maneiras.
Pode ser por justaposição ou por aglutinação. Qual a diferença entre isso? Quando eu tenho uma justaposição, os elementos foram colocados sem qualquer alteração estrutural, sem qualquer alteração fonética. Os elementos simplesmente foram colocados um ao lado do outro, beleza? Um ao lado do outro. Bacana. Vamos lá, eu tenho a palavra sempre, mais a palavra viva, porque um ao lado da outra. Eu tenho a palavra tele e eu tenho a palavra visão, foram colocadas uma ao lado da outra. Beleza? Massa. Deixa eu ver o que mais. Agora vamos falar de aglutinação. Aglutinação. Como é que funciona esse negócio da aglutinação? Eu tenho que ter uma perda fonética. Eu vou pegar o melhor exemplo. Fidalgo, que vem de filho de algo. O que aconteceu? Eu retirei esses elementos aqui, ó. Eu retirei o LHO, eu retirei o E, deixa eu retirar o E, e aí você tem fidalgo. Percebe que houve uma perda fonética? Houve uma perda fonética, então eu estou diante aí do que a gente chama de a composição por aglutinação. O mesmo aconteceu em aguardente, que eu perdi um A, tá? Perna alta, perdi um A, que virou perna alta. Quintessência, perdi um A, tá? Hidroelétrico, perdi o O, e assim vai, tá? Quando você tem uma perda fonética, você tem uma composição por aglutinação. Bacana, bacana. Agora você tem a derivação chamada de redução ou derivação. É um processo de formação chamado de redução ou a gente pode chamar também de abreviação. Abreviação vocabular. O que acontece? Você retira uma parte desta palavra e usa o outro elemento com o significado total. Por exemplo, você tem a palavra automóvel. Você retira o móvel para ficar só com auto. Auto fazendo a significação de carro, a significação que a palavra toda tinha antes. Por exemplo, quando você vai levar o seu carro para mexer na parte elétrica, você não vai numa automóvel elétrica, você vai numa autoelétrica. Por quê? Porque auto já pegou a ideia do automóvel por meio do processo de redução ou abreviação vocabular. Isso aconteceu com várias palavras da língua portuguesa. Por exemplo, cinematografia. Esse era o nome, que virou cinema. E muita gente usa como cine também, tá bom? A fotografia aconteceu a mesma coisa, motocicleta e outras palavras aí, tá bom? Um exemplo assim bem bacana disso é a palavra sarampão, tá? Que por redução virou sarampo. Muita gente nem sabe que esta palavra sofreu esse processo de abreviação aí, processo de redução, tá? Vamos embora, vamos seguir. Aí nós temos também o hibridismo, né? Processo de hibridismo. Hibridismo funciona da seguinte maneira: eu tenho palavras que os elementos mórficos, né? Ou seja, o radical dessas palavras, o radical vem de uma língua, o radical 2 vem de outra língua. Eu tenho radicais de línguas diferentes, eu estou diante de um processo de formação chamado de hibridismo. Isso aqui é uma composição por hibridismo. O grande lance é, uma vez até um aluno me perguntou, eu posso chamar isso daqui de justa posição? Em determinado momento, eu até cheguei a comentar para a gente não confundir as coisas, né? Não trabalhar em esferas diferentes, mas o próprio Segalo ele já abona essa classificação, tá? Bom, aqui você tem justa posição aqui, televisão, e aqui mais adiante você tem televisão também sendo tratado como hibridismo, porque tele vem do grego e visão vem do latim, tá bom? Você tem, sei lá, automóvel, tinha aqui, ó, automóvel. Você tem auto vindo do grego e você tem imóvel vindo do latim. Você tem a palavra sambódromo. Você tem samba.
um dialeto africano, tá? Língua africana, dialeto africano. E aqui você tem dromo, que vem do grego. Então, origens diferentes, né, radicais de origens diferentes, a gente está diante de hibridismo, beleza? Vamos para a onomatopeia. A onomatopeia é uma tentativa, né, de representação dos sons que nós temos na natureza. O ser humano ele tem essa tendência a querer imitar essas vozes, esses sons, esses ruídos da natureza, e o nome disso é onomatopeia, tá? Por exemplo, o gato faz miau, representação do som que o gato faz. O nome que se dá a esse som também é uma onomatopeia, beleza? Eu tenho aqui, ó, ribombar. Ribombar é o nome que foi dado ao ruído que o canhão faz, tá? Então, ribombar também onomatopeia. Entre outras situações aqui, ó, nós temos várias. Isso aqui foi retirado da gramática e o que aconteceu? Eu vou até mostrar aqui a gramática, tá? Opa, tá aqui, ó. Bibliografia. Eu retirei umas partes da gramática, coloquei aquilo que é mais relevante, fiz um resumo dessa gramática, né? Do Domingos Pascoal Segala. É importante que vocês leiam a gramática. Eu retirei algumas coisas, mas a lista é extensa. É preciso ler, tá? Essas questões são retiradas da gramática. A gente vai observar agora, fazendo questões anteriores. Nós temos aqui, ó, questão de 2013. Tá? Se você quiser parar e fazer a questão, pode parar, depois você vê a resposta, a resolução. Vamos lá. Ao se alistar, não imaginava que o combate pudesse se realizar em tão curto prazo, embora o ribombar dos canhões já se fizesse ouvir ao longe. Aí você já vai observar o seguinte. Vamos lá, ó. Quanto ao processo de formação das palavras sublinhadas, é correto afirmar que sejam, respectivamente, casos de. Algumas palavras você já viu na minha aula, já facilita a sua vida. Por exemplo, você sabe que ribombar é o ruído do canhão, né? Então você já sabe que isso aqui é o quê? Onomatopeia. Já sabe isso. Então você já vai resolver algumas coisas. Ó, tá dizendo que o último é onomatopeia, o último é onomatopeia, onomatopeia, onomatopeia. Então, qual você já conseguiu eliminar só com a palavra ribombar? Já conseguiu eliminar a C. A C já não é o seu gabarito. Beleza? Tá. Vamos observar outras situações agora. Você sabe que combate, vem do verbo combater. Então, derivação regressiva. Bacana? Foi o exemplo que nós tratamos lá. Derivação, então, aqui, regressiva. Regressiva. Bacana. Então, o segundo elemento, você já sabe que é derivação regressiva. Aí você já vai observar. Pô, a letra A está dizendo que é derivação por sufixação. O segundo elemento. Então, você já vai eliminar. A B está dizendo que é regressiva. Então, tá certo. A C, a C já foi eliminada. A D está dizendo que é derivação imprópria. Você já sabe que não é imprópria. Você sabe que é regressiva. Então, a D você já elimina também. Beleza? Agora vamos ver a E. A E está dizendo que é aglutinação. Você sabe que é regressiva. Então, você já elimina a E também. Bacana? Agora vamos observar se deu certo isso daí. Alistar. Existe. Existe. A lista. A lista. Assim. A lista. Sem ser o verbo. Tá? Existe o substantivo a lista? Não. Existe o verbo listar? Tá. Pode até existir. Você vai listar os elementos. Bacana. Mas como não existia o a lista, uma das tentativas não existe, já pode chamar de parassíntese. Então aqui é parassíntese. E aí, para comprovar ainda mais essa situação, nós vamos olhar dentro da gramática. Tá lá, ó, derivação parassintética ou parassíntese. Qual é a primeira palavra? Alistar. Bacana? Bacana.
Voltar para a questão. Então, já vimos que é para síntese. Já vimos que o segundo elemento é a derivação regressiva. Legal. Agora, a palavra realizar. Realizar ele está chamando de sufixação. Realizar vem de qual palavra? Vem da palavra real. Aqui, ó, real. Acrescentei o sufixo izar. Então, derivação sufixal. Bacana, sufixação. O outro elemento tem que ser a aglutinação. E o que é a aglutinação? Já vimos que a aglutinação é quando há alguma perda fonética. Você tem a palavra embora, que vem da palavra em boa hora. Em boa hora. Observe aqui, vou mostrar para você. Tá? Vou mostrar para você que tem tudo na gramática. Ó, aglutinação, embora, que vem de em boa hora. Então, aqui a aglutinação é a aglutinação. Então, qual é o gabarito da questão? Gabarito B. Tá fácil? Muito fácil. Vamos embora. Agora, SpaceX 2018. Questão de 2018 fala assim: assinale a opção que identifica corretamente o processo de formação das palavras abaixo. Processo de formação das palavras abaixo. Bacana. Ele está dizendo que qualidade é uma palavra formada por sufixação. Significa dizer que ele está falando que idade é um sufixo e qual é um radical. Não, essa palavra é uma palavra primitiva. Então, já deu ruim aqui na letra A. Letra A já não é meu gabarito. Bacana. Ele diz que igualdade é sufixação. Significa dizer que dade, ele está dizendo que é um sufixo. A palavra seria igual e acrescentou-se um sufixo dade para formar igualdade. Então, até aqui, tudo certo. É sufixação mesmo. Legal. Aí ele diz que discriminação é para síntese. A gente tem que observar o seguinte: discriminar, o dis não é prefixo. Ele faz parte do radical. Se ele faz parte do radical, aqui eu só tenho sufixo. Então, se ele chamasse derivação sufixal, estaria correto, mas para a síntese, está errado. Então, a letra B também não é o meu gabarito. Bacana. Ele diz que avanços é derivação imprópria. Pô, para ser derivação imprópria, precisa estar num contexto, então vamos embora. Já não é meu gabarito, está fora de contexto, não tem como. Ele fala que acessível é uma palavra formada por prefixação. Ou seja, ele está dizendo que, sei lá, cessível, cessível radical e o A é prefixo. Não. Isso aqui vem da palavra acesso. Ou seja, acrescentou-se foi um sufixo. Então já não é meu gabarito. O que me deixa com o gabarito é a letra E. Mas vamos observar, caso se tiver alguma coisa errada, a gente poderia entrar com recurso, se fosse na prova, né? Simulando a prova. Planejamento vem da palavra planejar, acrescentou-se um sufixo mento. Então, derivação sufixal. Bacana, esse aqui é um sufixo formador de nomes, formador de substantivos. Bacana. Combate, derivação regressiva. Bacana, ótimo, né? Vimos isso. Então, gabarito, letra E. Bacana? Questãozinha aqui, assim, dá um pouco de trabalho se você for analisar caso a caso, né? Se eu fosse analisar, por exemplo, a qualidade, já vi que estava errado, ainda fosse analisar saneamento. Então, assim, já identificou um elemento errado, parte, vai para frente, tá? E tenta identificar o elemento correto aí, que a questão pede para você, você não perde tanto tempo assim. Agora, 2006, questão 2006, diz assim: assinale a alternativa em que todas as palavras são formadas por parassíntese. Todas são formadas por parassíntese. Eu tenho aqui, ó, letra A já começa assim: deslealdade. Eu tenho o radical leal. Eu tenho desleal? Tem. Eu tenho lealdade? Tem. Então já não é parassíntese. Isso aqui é prefixação e sufixação. Ou derivação prefixal e sufixal. Fácil? Bacana. Vamos lá. Aquático. Aquático. Esse A, por acaso, é um prefixo? Não. Então, B também já não é meu gabarito. Apolítico. Apolítico.
Esse a significa uma negação. Você tem político, apólis. Não, tá tranquilo aqui. Agora, capitalista. Só tem sufixo. Já deu errado. Já deu errado. Também não é meu gabarito. Vamos observar. Avermelhar. Existe vermelhar? Não. Existe avermelha? Não. Então, esse aqui é para síntese. Acariciar. Existe. Existe cariciar? Não. Acaricia tem seu verbo sendo um substantivo ou um adjetivo? Não. Então, aqui eu estou diante de parassíntese. Subterrâneo. Subterrâneo. Beleza, vem da palavra terra. Existe terrâneo? Não. Existe subterra? Não. Então, parassíntese. Esfriar. Existe friar? Não. Esfria, sendo um substantivo ou um adjetivo? Não. Então, aqui todos são parassíntese. Meu gabarito é esse. D. Agora vamos observar logo de cara por que não pode ser a E. Simples. Existe desigual, existe igualdade. Novamente, não tem nem prefixo. Desleal, você tem só o prefixo, não tem sufixo. Então, letra E também não pode ser meu gabarito. Beleza? Massa. Bora para 19. 2019, última questão que caiu desse assunto e última questão também aqui da nossa breve explicação. Vamos lá. Essa questão, dependendo do ângulo em que você analisa, dependendo do gramático, você pode achar que essa questão não tem resposta, tá? Mas vamos lá. Em um item insignificante utilizado brevemente antes de ser descartado, as palavras sublinhadas são formadas respectivamente por. Então você tem insignificante e você tem brevemente. Vamos lá. Significante. Você tem aqui, ó, signifique. E você tem ante. Ou significa, e você tem nt. Você vai observar, a palavra significante existe? Existe. Agora, insignifica, existe esse substantivo? Não, não existe. Então, significa dizer que esse elemento teve que ser acrescentado ao mesmo tempo que esse elemento aqui. Ou seja, o nome disso é parassíntese. Parassíntese. Beleza? Aqui, brevemente, vem da palavra breve. Acrescentou-se o sufixo formador de advérbios, mente. Então, aqui a derivação sufixal. Então, vamos observar. A primeira está dizendo que é sufixação, já está errado. A B está dizendo que é prefixação, está errado. A C está dizendo que é composição por aglutinação, está errado. A D está dizendo que é parassíntese, está certo. Está dizendo que é sufixação ou sufixal, está certo. Esse aqui é, teoricamente, o meu gabarito. Aqui ele diz que é derivação prefixal e sufixal, e por último está dizendo que é parassíntese. Não tem como errar essa questão por causa do brevemente. Tá? Brevemente só foi acrescentado um sufixo. Mas aqui a pessoa pode ficar com dúvida se é derivação prefixal e sufixal ou se é derivação parassintética. E aí você vai fazer aquilo que eu fiz, que é o quê? Você vai retirar os elementos e vai testar. Significante existe? Existe. Mas insignifica? Insignifica é uma palavra existente na língua portuguesa? Não, não é um substantivo existente, não é um adjetivo existente. Então, como esse elemento aqui, o in, sem o sufixo, ele não existe, só prefixo e radical, esta palavra não existe, significa dizer que ele só pode ser colocado junto com o sufixo, o que a gente chama de derivação parassintética ou parassíntese. Beleza, gente? Tá tranquilo em relação a isso? Assim, eu espero que você tenha compreendido, né, o que eu trouxe assim nessa aula breve, né?
E caso você tenha alguma dúvida, você pode pegar a gramática do Segala, você pode pegar a gramática do Hernani Terra, tá? A gramática do Hernani Terra não é usada na SpaceX, mas ela é usada na ESA, e é uma gramática um pouco mais explicada. Se você tem dúvida de alguma coisa aí que a gente falou, você pode usar ela para sanar essa dúvida. Só lembrando, na gramática do Hernani Terra, ele faz algumas classificações um pouco diferentes. Ele tem nomes diferentes para alguns desses fenômenos que o Segala traz, tá bom? E o Terra também traz mais fenômenos do que o Segala. Mas para explicar aquilo que o Segala colocou e aquilo que eu coloquei aqui na aula, você pode usar a título de curiosidade a gramática do Hernani Terra, que é o curso prático de gramática, tá bom? Então, eu espero que você tenha estudado bem, tenha compreendido essa matéria, para a gente poder dar continuidade e ir para outras instâncias da gramática. Até a próxima aula. E com Deus.